Agora já pediu sua forneria original? Não? Peça com o cupom CHARLA10, link na descrição. Vou te perguntar desse período, né? Aí você falou da desorganização que era o Flamengo na época. E o Flamengo montou 2 timaços, né? O primeiro chama de Celeflá e o segundo, muita gente chegou a chamar Celeflá 2, né? Que foi o time que você lembrou. O 2 dos anos 2000. É, de 2000, isso. E o de 98, que é a primeira, né? Exatamente. Tinha o Zé Roberto, Palinha. Mas eu joguei também. Também jogou nesse aí, né? Então Rodrigo são 3, Fábio. porque antes tem Também Romário, teve Edmundo, Sávio. Que era mais um ataque, né? Sim, era o ataque dos sonhos. Que a Ataque galera, 95, a galera reclamava porque, montou um timaço de ataque. Que não... Você subiu um pouquinho depois desse 96, de né? 95, 96 eu subia, comecei a jogar um pouquinho, em 97 já virei titular. Esse de 2000, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Cara, o Flamengo tinha, pra quem não lembra, né? Zagallo como treinador. Pra começar. Era galinha. Vamos começar com ele. Aí vai lá, galera da base. Júlio César, Júlio Tisson, César. Juan e tal. Aí tinha Gamarra, né? Petkovic, Alex, Denilson, Edilson, Vampeta. Não. Um pouco Vampeta depois, né? Na saída de Adriano e Reinaldo. Sim, Beto, talvez. Beto, acho que sim. Beto, sim. Aí tinha os moleques. Aí eu acho que o Fábio depois foi embora pro Grêmio, Rodrigo Mendes. Então, quer dizer, imagina se você juntasse todos esses jogadores fizesse junto um com a time. base, você teria um titular, reserva e ainda o terceiro time. Porque Só a base que você ofereceu... tendo a oportunidade de você ter uma estrutura pra aguentar tudo isso. O Flamengo jogaria tranquilamente. A gente não tinha nem um planejamento pra jogar uma Libertadores. A gente se juntava pra fazer o início de temporada, você não tinha essa preocupação de jogar uma Libertadores. Hoje você vê, não tinha nem 30 dias de férias. A gente tinha 10, 15 dias de férias. Acabava dia 22, 20 de dezembro. Dia 2 a gente tinha que se apresentar. Esse time com o Alex, assim, por que não deu certo? Eu acho que a pressão era muito grande, se juntou muito rápido, não deu tempo de organizar a parte estrutural de equipe, não só individualmente, mas coletivamente. Você tem o individual de cada um, mas você tem que colocar em prol do grupo. E o grupo não conseguia, a gente não conseguia fazer bons jogos. Cara, mas isso deve ser louco, né? Mas é o tempo. Vários grandes jogadores se olharem esse cara. E aí, não consegue ganhar desses caras aí do outro lado. Mas é porque falta um entrosamento, falta um entendimento. E isso não é culpa do treinador, isso é culpa do tempo. Você precisa de tempo para isso. E o tempo é normalmente quando você pega um treinador, vou dar um exemplo, que gosta de propor jogo. Né? Aquele jogo que fica com a bola o tempo todo, que você gosta de atacar o espaço, sempre com aproximação, jogo apoiado, que é os jogadores próximos. Aí você traz um treinador de velocidade de transição. Você muda totalmente a característica do teu time. Só que, você tem os jogadores ali. Peças para um outro estilo. Só que não foi esse o problema. O problema é que não deu tempo. A gente não tinha isso. Não tinha esse tempo hábil, né? Pra você aguardar maturar aquilo ali. Né? O resultado. Aí a cobrança vinha, a torcida xingava, salário atrasado, os caras já estavam todo mundo cansado com um monte de coisa, aí... Muitos diziam... Eu acho que pra pagar folha tinha que vender ou emprestar ao jogador. Então, quer dizer... É o único time da carreira dele que ele não foi bem. Foi o Alex no Flamengo, né? Eu acho. Foi o Alex no Flamengo. Porque todos os outros ele foi arrebentou. Mas então, foi o tempo, né? Porque o próprio... Mas assim, mesmo assim, você pega alguns lances dele, ele é gênio, cara. Sim. O que ele fazia com a bola, o que ele olhava o companheiro e o passe que ele dava... É porque a cobrança era muito grande. O melhor jogo dele do foi Flamengo cobra muito. Só que aí entra exatamente. Pouco tempo agora a gente vai pegar aí o Everton Ribeiro, antes da conquista da Libertadores, ele estava sendo criticado, oscilava. E ainda estava com problema em casa lá, com os problemas. Então é mais ou menos isso. Só que imagina se não tem tempo para você deixar ele se adaptar, para ele conseguir sair dessa situação, porque a gente sabe que o jogador tem potencial. Ele não desaprendeu a jogar, ele precisa se adaptar. Em outro momento, o Everton Ribeiro seria queimado como o Alex foi. Né? Exatamente, vários outros, né? Então, quer dizer, foi mais ou menos isso. Eu ia perder vários outros talentos, como o Flamengo perdeu. E vai ver, arrebentou lá no time tal, mas ele foi jogador do Flamengo. Aquele time de 2000, se eu não me engano, com todos esses jogadores juntos, jogou bem um jogo. Contra o Corinthians, né? Então, tem um jogo do Corinthians que foi o Alex arrebentou, mas teve um jogo daquela... Era na época da Supercopa, não era Sul-Americana, mas era um campeonato desse Sul-Americano que não era Libertadores. E esse time do Flamengo fez um jogo lá no Chile. E aí, Edilson, Denilson... todo mundo jogou pra cacete, golearam esse time, mas
passou o tempo, ficou aquele jogo sendo o único jogo que a gente viu o time todo, assim, pô, olha o potencial que esse time tem e tal. Mas o Denilson falou esses dias aí há pouco tempo que se arrepende também de não ter sido profissional, porque também o Flamengo também não pagava, e aí ele falou, tava no Rio também, ó, caí na noitada assim, também. Porque assim, é difícil, né? A pressão muito grande, né? Do torcedor, da imprensa. Ele vinha da Espanha, Qualquer jogador, ele tem a sua personalidade, né? Sim. Tem muitos que não aguentam a pressão, nem gostam da pressão. Você vê ali, o próprio Corinthians agora, recentemente, ali com o Cássio. Pô, pegou pesado com o goleiro. Se ele, naquele momento, e ele é um dos maiores ídolos do clube, 10 anos quero de ir embora. clube. Ele não estaria jogando hoje uma final contra o Flamengo. Uhum. E aí, o próprio Corinthians não estaria Nem nesse chegado, momento, porque né? poderia trocar e não se adaptar a um goleiro ali. Sim. Então, assim, tem que ter tempo. O torcedor, ele tem que entender. Ele tá ali, ele pode ir lá dentro do Maracanã ou qualquer outro estádio, ele cobrar. Agora, fora dali, ele cobrar o jogador, como aconteceu comigo, o torcedor mandava mensagem, ligava. Quando a gente tava na zona de rebaixamento do Brasileirão, vou te matar se eu te ver na rua. Opa, calma aí, vamos contratar a segurança. Sem dinheiro, falei, segurança, me ajuda aí, eu te pago em tantas vezes. Filho do Pinheiro, que é gigante. Né? Então, assim, são situações que a gente sabe que é paixão e tudo, mas não tem mais espaço nem pra isso, né? Os dirigentes botavam a cara nessa época aí? Como? O dirigente botava a cara? Vou lá pra vocês, ó, galera, tá difícil, mas estamos tentando, Poucos. ou cagava, assim? Poucos faziam. Poucos. Deixava o barco rolar e o treinador que se virava com Poucos. vocês. O Júnior, quando foi diretor do Flamengo, ele, lógico, por ter sido um grande ídolo também, por conhecer também, por estar na área, ele sabia a importância que é explicar e dar uma satisfação pro jogador. Mas aí derrubaram ele, né? Não, acho que... Até pela questão do que Dimba. eu saí, né? Na verdade, eu até saí, então. Mas aí Porque depois eu saí, né? Tinha aquela coisa, Eu não sei o que aconteceu o Júnior depois. ele era o executivo do Flá Futebol, né? Que era uma tentativa de ser algo profissional. E os amadores não aceitavam aquela situação, porque o Flamengo e o Júnior falavam, olha, não temos orçamento pra contratar jogador de extra classe. Sim. Não dá, é isso aqui. Aí, tanto que fizeram uma força quando o Márcio Braga, algum presidente, saiu, o que substituiu foi, vem, Dimba, pagou o Dimba à vista e deu aquela merda.